Menina morena e ágil, o sol que faz as frutas, o que amadurece os trigais e retorce as algas, fez do teu corpo alegre, teus luminosos olhos, e fez tua boca que tem um sorriso da água. Um sol negro e ansioso que se enrola nos teus fios, de negra cabeleira, quando estira os braços, tu jogas com os sóis como se com um esteiro, e ele deixa nos teus olhos dois escuros remansos. Menina morena e ágil, nada a ti me aproxima, tudo de ti me distancia, como do meu dia. És como a delirante juventude da abelha, a embriaguez das ondas ou toda a força da espiga. Meu coração sombrio de procura, mesmo assim, amo o teu corpo alegre e tua voz livre e afinada. Mariposa morena, doce e definitiva, como o trigal e o sol e uma popola e a água. Vamos nós, né? Na nossa última aula, a gente estava falando de busca em largura, não é isso? E nós começamos a falar em encontrar as distâncias disso tudo. Um pouquinho, deixa eu mostrar aqui essas telas para vocês. A gente como fez um exemplo aqui do vídeo, né? Ou seja, nós, a partir de uma fonte, nós marcamos todos os nós como brancos e questão da fonte marcamos como cinza, e nós enfileiramos a fonte e iríamos enfileirando todos os nós que encontramos, atualizando a distância e o nó intermediário usado para encontrá-lo. Não era isso que nós fazíamos? E ele não está mais em loop, né? Deixa eu maximizar, botar o loop aqui, fica girando para a gente ver. Né? E o algoritmo parava quando a fila ficava vazia. Vocês se lembram disso? Né? Sim. E aí a gente foi lá, viu como é que era o pseudocódigo dessa que realizava essas operações, não é isso? Era isso daqui, né? Todos eles começavam com branco, distância máxima, sem predecessor, só a fonte com cor cinza, distância zero, enfileirávamos a fonte, enquanto a fila não fosse vazia, desenfileirávamos para cada vizinho da lista adjacência do nó desenfileirado. Se fosse branco, nós atualizávamos as informações dele com a cor cinza, distância até o intermediário mais um, e atualizava a informação do intermediário e enfileirávamos o nó que acabamos de encontrar. Ao repetir isso várias vezes, nós basicamente encontrávamos o caminho mais curto da fonte até os demais nós do grafo, certo? Depois que a gente viu isso tudo, a gente foi olhar como é que a gente implementava isso em Java, né? Então a gente veio para cá, aqui no Sublime, né? E a gente viu, temos aqui um valor para o maior valor possível, o marcado, né? A aresta e a distância. O construtor da classe criava o vetor de marcados com tamanho
do número de vértices do grafo, o mesmo para o vetor de distância, o mesmo para o vetor de intermediários, né? E nós tínhamos, então, nossa busca, né? Como é que essa busca funcionava? Criava a fila, distância de todo mundo, da fonte para todo mundo, era infinito, depois a distância da fonte, opa, perdoe, apertei o botão errado, perdoe-me, distância, mais para baixo, um pouquinho, aqui, distância da fonte para ela mesma é zero, marca-se a fonte e se enfileira a fonte. Enquanto a fila não estiver vazia, desenfileira-se, recupera-se a lista de adjacência desse nó. Se tiver algum nó não marcado, atualiza o intermediário. Distância até o novo nó encontrado, a distância até o intermediário mais um. Marca-se o nó e se enfileira ele. E repete-se isso até que a fila não esteja mais vazia. A gente fez isso daqui. Depois a gente foi lá para o terminal. Nós compilamos o código, né? E nós, então, executamos isso sobre um grafo G. Perdoe-me. E nós fizemos o teste a partir da fonte. Por exemplo, se começarmos do nó zero, ele imprime todos os caminhos a partir do zero. Se nós começarmos, por exemplo, do nó 2, então ele imprime os caminhos a partir do nó 2. E vocês me perguntarem, e esses que estão não conectados? Indique que não há um caminho do nó 2 a esses demais nós. Que eu mostrei, o 7 só está conectado com o 8. E o 9 só está conectado, o 9 e o 12 só estão conectados entre eles. Vocês se lembram disso tudo, né? E por fim, nós encerramos a aula mostrando como é que era essa impressão, né? Essa impressão era algo bem simples, um busca recursivo bem simples. Se a gente executou a busca em largura, nós podemos, então, imprimir o caminho de forma recursiva. Se o destino é igual à fonte, imprima a fonte. Se não, se o predecessor é igual a nulo, então a gente imprime a mensagem. Não há caminho da fonte até V, se não, imprima o caminho da fonte, não é isso? Até o predecessor. Observe que isso vai indo, primeiro caminho do predecessor, até encontrar a fonte, que eu imprimi isso, na linha 2. E quando retorna daqui, ele vai imprimir o primeiro intermediário depois da fonte, depois o segundo intermediário, e assim por diante, até imprimir, tá certo? O destino final. Tá bom? Todo mundo lembrou da aula passada disso tudo? Sim. Obrigado. Agora, deixa eu lembrar mais uma coisa aqui. Vamos para um próximo conceito. Tá? Quando a gente está executando no vídeo da busca em largura, deixa eu até botar ele aqui, eu dou uma pausa no vídeo. E aqui está. Pausado. Eu vou adiantando a execução dele. Tá? Ele vai executando. Eu quero a última tela antes de ele parar. Porque aqui ele mostra algo interessante. Pronto. Vocês estão vendo esse gráfico com essas linhas, essas setas aqui?
Todo mundo está vendo, né? Sim. Isso aqui é chamada árvore de amplitude, tá? Ela é a árvore que contém todos os caminhos mais curtos da fonte que você forneceu para a execução da busca em largura. Certo? Como aqui foi uma busca em largura a partir do zero, está aqui o caminho mais curto. Como é que você obtém essa árvore? Olha aqui na tabela do lado direito, certo? Todos os nós que têm um predecessor não nulo fazem parte dessa árvore, mais a fonte, tá certo? E se você encontra todos os nós dessa árvore de amplitude. E as arestas? É só olhar, olha só, intermediário e o nó. Então, se você olhar esse vetor do intermediário, é só ver a aresta, o valor que está nele e fazer uma aresta dele para o índice. Então, 0, 1. Olha que tem uma seta saindo de 0 e indo para o 1. No índice 2, você vê que tem, o valor está 0. Então, tem uma seta saindo de 0 e indo para o 2. No 3, você tem o valor 2. Então, tem uma seta saindo do 2 e indo para o 3. Tá dando para acompanhar como é que é desenhado essas setas? Tá bom? E assim por diante. O 4 tem um valor 2, então tem uma seta saindo do 2 e indo para o 4. E no 5 está o 0, então tem uma seta do 5 e indo para o 0. Certo? Nos livros, e às vezes na internet, você não vai encontrar as coisas definidas tão informalmente assim. Eles têm uma definição mais formal da linguagem de grafos, tá? E como grafos é algo que nasceu na matemática, a linguagem é a linguagem de conjuntos, tá bom? Então vamos para ela. Definimos o subgrafo predecessor de um grafo G como sendo GPy, tá? GPy ou GPy. De vértice VPy e EPy, tá? Aguenta um pouquinho. Vamos ler esse matematiquês. É o que a gente falou agora. Esse VPy é o quê? São os vértices pertencentes aos vértices do grafo original que tem um intermediário predecessor diferente de nulo. É isso que ele está dizendo aqui. São os vértices do grafo original, tais que o predecessor diferente de nulo, união quem você usou como fonte. Por que ele precisa escrever essa união? Porque a fonte tem predecessor nulo. Então é a fonte, mas todo mundo que tem um intermediário, também chamado de predecessor, diferente de nulo. Ou seja, que é alcançável a partir da fonte. Estes são os vértices que vão estar no gráfico, que são chamados de VPy na árvore de amplitude. E que é IPy? É só você ver quem está no campo de intermediário ou predecessor e olhar para o vértice que ele está daquele que tem aquele campo. Tá certo? Olha só, era esta intermediário para o nó de quem ele é intermediário e esse vértice tem que fazer parte, tá certo? Dos vértices que estão no VPy. Tá bom? Entendido o matematiquês? Tranquilos? Mais ou menos? Como é que eu posso deixar para mais, Irla? Me indica. Me diga como é que eu deixo para mais, que eu tento fazer o possível para isso. Explico. VPy, olha só, o grafo predecessor, que vai chamar de GPy, tem um VPy. VPy. VPy é o conjunto dos vizinhos, ou seja, das bolinhas, que fazem parte do conjunto de bolinhas do grafo original, tais que o predecessor deles não é nulo. Entendido essa parte? Aí você faz isso, união com a fonte.
Pronto. Então, com isso a gente encontra as bolinhas de pi. Pi, 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 pi. Agora, as arestas de pi, 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 pi. Tá certo? São o quê? Você pega o valor que está no predecessor e liga com o vértice de que ele é predecessor. Essas são as arestas. Tá bom? Eu só está dizendo aqui, ó. Você pega o intermediário predecessor e liga com quem ele é, de quem ele é predecessor. Entendido? Essa partezinha logo no começo. V ponto prédio, ou seja, o intermediário de V apontando para V. Ok? Ficou para mais agora, Irla? Pronto. Mais alguém? Pronto. Tá certo? E agora a gente vai para o próximo algoritmo nosso, que é a busca em profundidade. Tá? Então, deixa eu abrir aqui, preparar uma tela do visual algo. Que a busca em profundidade, ela é diferente. Enquanto a busca em largura, você olha todas as arestas de um nó antes de ir para o próximo nó, a busca em profundidade não. Você vai começar a olhar as arestas de um nó, tão logo você acha um nó que seja branco, você vai mergulhar nele. Você vai examinar ele, tá bom? Então vamos aqui para o visual algo. Deixa eu reduzir bastante a velocidade da animação. Tá certo? A gente também vai precisar de marcar ou não marcar as coisas, tá certo? E a gente vê que mal a gente marcou um nó, assim que antes de olhar todas as arestas dele, então logo a gente acha um vértice branco vizinho a ele, a gente já vai entrar nele, tá bom? Chegou a tela do visual algo para vocês? Acho que sim, né? Vou dar um play aqui, posso? Pronto, chegou, pode. Vou começar usando o zero como fonte. Há várias versões da busca em profundidade, algumas pedem ponto de partida, outras não. Essa aqui pede. Ó, achou um vizinho branco, já foi para ele, já marcou e vai. O zero está pintado, então não vai. Aí ele vai agora olhar, achou o 2, está branco, já foi, não vai olhar nem outra aresta, certo? Olhou o 1, está pintado, não vai. Achou o 3, está branco, foi, tá certo? Olhou o 2, está pintado, não vai, mas aí ele vai achar o 7 que está branco, aí mergulha. Observe que ele não pintou de outra cor o 3, ou seja, ele ainda vai, pode voltar para o 3 e ver se é outro vizinho, mas no caso não tem. O 6 achou o 2, mas 2 está branco, tá cinza já. Aí achou o 5 vai olhar um, mas está pintado. Então ele vai olhar o 10. Ou não, primeiro vai olhar o 6. Ó. Mas 6 está pintado, então vai olhar o 10 agora. Observe que agora já encontrou todo mundo. Mas ele não olhou todas as arestas ainda.
Aí o 4 ele olhou todo mundo. Aí terminou o 4. O 8 terminou o 8. 9 olhou mais em volta no resto dos vizinhos. 10 terminou o 9. 10 olhou o 11 que faltava, terminou o 10. 5 vai olhar, não tem mais ninguém para olhar. 6 olhou o 11, não tem mais ninguém. Em branco, pelo menos, né? Aí vai virando preto, pessoal, aí. 11 olhou o 10, olhou o 12, não tinha mais ninguém branco, volta, volta, e vai voltando agora. Tá certo? É isso que essa busca vai fazer, tá bom? Para quem que isso é interessante? Para várias coisas. Por exemplo, você pode estar, se isso aqui for um mapa de um jogo, de um labirinto, você pode querer descobrir se existe conexão do ponto onde está o jogador até a saída. Então, isso aqui vai encontrar essa conexão, se há ou não. Isso é uma forma de busca, certo? A outra coisa que vocês vão ver mais aí é que essa forma é muito boa para se construir soluções. E a partir de uma solução construída, ou seja, de um caminho gerado, vocês vão poder depois começar a construir outras soluções. E se ela estiver muito ruim, você já disse, não, aqui não vai melhorar mais não, vou para outro caminho. Tá certo? E aí vocês escolhem uma outra rota para seguir. Entendidos? E vamos ver como é que isso é feito, né? Não vai ter, no caso, nenhuma estrutura auxiliar de fila para fazer isso. Na verdade, a gente vai. Ficou tudo preto, na verdade, né? Na verdade, o que a gente vai ter aqui é uma pilha de recursão, tá bom? Tem alguns outros usos para isso aqui, tá certo? Então, na versão inicial que eu vou mostrar, não é a versão que o Visual utiliza, nem que o código Java utiliza, que ele pede uma fonte. Mas, assim, tem vários sabores de busca em profundidade, depende muito do problema. Mas isso aqui podem utilizar em redes de computadores, por exemplo, aquele programazinho que o pessoal chama de aranha, ou crawler, ou spider, que você coleta informações de website e depois retorna para vocês, é baseado nele. Tá? Aqui D eu vou usar para indicar tempo. O que, que vai ser o tempo? É quantas chamadas recursivas eu passei. Isso que vai quer dizer o tempo. Então, D é quando eu entrei na chamada recursiva, e o F vai marcar depois de quantas chamadas recursivas eu saí da função, tá certo? É como se fosse quantas vezes eu passei por aquela função, por uma função, pela busca em profundidade antes de sair daqui dessa chamada que eu entrei. A gente vai ver isso, tá bom? Então, tá aqui, são esses dois códigozinhos, tá? Um de 10 e um de 12. Esse de 10 tem mais de uma versão, tem uma versão só com 6 e uma versão com 10, mas vamos devagar, tá bom? Algoritmo 11, linhas 1 a 4. Todo verso do grafo começa com a cor branca e predecessor nulo, tá certo? Eu tenho que marcar todo mundo, então todo mundo começa com cor branca e predecessor nulo, tá certo? Time, aqui não é time, é time de tempo, tá? Número de chamadas recursivas. Tá bom?
Entendidos o que é tempo? Ok? E essas linhas 6 a 10 é as variações. Se vocês quiserem rodar só a partir de um dado nó, aí vocês só fazem uma chamada, que é a chamada a partir do nó, que é o que o Visual o código vai fazer. Se não, vocês podem, para cada verso de UD, ver se a cor de U for branca, visita a busca, tá certo? Se ele voltar dessa visita à busca e não tiver algum nó branco, esse laço da linha 6 vai encontrar aí. Observe que aqui eu estou dizendo que tem uma variação. Essa é uma que tem um laço que vai ser útil para a coisa que eu vou mostrar segunda-feira. Tem outra versão que não tem esse laço, tá certo? E que você chama só a partir de um ponto de partida. Aí como é que é a busca em si? Incrementa o tempo, ó, time mais um, a distância o D de U recebe o time, a cor vai para cinza, aí você pega a lista de essência de U, para cada vértice dele, você faz o seguinte, se tiver um vértice branco, predecessor de V é U, observe que você não, aqui, no primeiro momento, você não mexe nenhuma cor, mas você já chama a visita busca para esse vértice branco que você achou. E quando você chamar essa visita busca, a primeira coisa que ele vai fazer é alterar o D e a cor dele. Tá certo? Quando ele voltar das chamadas recursivas, a cor vai para preto, incrementa o tempo mais uma vez, indicando que voltou das chamadas recursivas dos vizinhos, e bota esse tempo no F. Tá bom? É isso que gera esse efeito, de assim que ele achar um branco, ele ir para ele, para o seguinte. E ao mesmo tempo é o que gera efeito de quando ele termina o nó, ele voltar para o nó anterior e ainda olhar os vizinhos dele. Vocês viram na animação. Se lembram? Sim. Tá bom? Vamos ver um outro vídeo. Não, vamos ver logo o código disso. Algumas coisas é melhor ver o código. Deixa eu abrir aqui ele. Chegou aí? Sim, pronto. A classe da busca e profundidade, ou seja, profundidade como prioridade, profundidade é primeiro, só tem um vocabulário de marcado, tá? O ideal é que seja 0, 1 e 2, ou seja, só um booleano. Int count. Construtor, o marcado é um booleano, de tamanho igual ao número de vértices do grafo, e chama a busca só para o vértice. Tá? E para aquela preparação inteira de predecessor e tudo mais, ele não está fazendo porque ele só quer saber se dois nós estão conectados ou não. E como é que é a busca dele? É só isso aqui, ó. Count mais, marcou como encontrado. Para cada nó na lista de adjacência do nó que ele recebeu, se não estava marcado, se estava branco, busque profundidade nesse nó. Pronto. No final, ele só vai imprimir se para cada par de nós se estão conectados, quais os nós que estão conectados com. Não, isso aqui é a versão mais simples. O pseudocódigo está permitindo outras técnicas de mineração de dados que a gente vai discutir na próxima aula. Tá certo? Que eu acho mais interessante, porque é mais útil para redes sociais, redes elétricas e outros tipos de extração de informações.
e tomada de decisão. Que é o que vai acontecer aqui. Ele vai ler o grafo, vai fazer a busca de profundidade e vai dizer quais os versos estão conectados com o verso que a gente vai fornecer como ponto de partida e dizer que o resto não está mais conectado. Se eu for para o terminal, deixa eu limpar aqui. Chegou o terminal aí? Chegou. Vou mandar a partir do nó zero. Ele vai dizer que os nós 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estão conectados ao nó zero e que os demais não estão. Se eu mandar o nó 7, ele diz que os 7 e 8 estão conectados e o resto não está. Se eu mandar o 12, ele me diz que o 9, 10, 11 e 12 estão ligados e que o resto não está ligado ao nó 12. Então, do jeito que ele está fazendo, ele só está informando quem está conectado com quem. Então, do jeito que está aqui, ele só lhe diz, por exemplo, a entrada está ligada à saída, dois computadores da rede estão ligados entre eles, só isso. Tem comunicação entre eles. É só essa informação que ele está transmitindo aqui. Na próxima aula a gente vai ver mais umas coisinhas para ver mais coisas. Mas agora, tá? Eu vou manter vocês sincronizados, duas turmas sincronizadas. E a outra turma hoje estava mais devagar, né? Acho que acordaram mais lentos. Então, tenho mais uma poesia para ler e mais uma história. Pode ser? Posso. Primeiro sublime. Prioridade é prioridade. Tá aqui o código da busca e profundidade. Se quiser ver amém, é só me falar. Ok, isso aqui eu li, eu tô lendo que eu tô lendo as mesmas coisas para as duas turmas, né? Mas eu confesso que eu li isso aqui foi mais para acordar outra turma, viu? Estavam tudo meio sonolento hoje de manhã. Hoje me deitei junto de uma jovem pura, como nas margens de um oceano branco, como no centro de uma ardente estrela de lento espaço. De seu olhar imensamente verde, a luz caía como água seca, em transparentes e profundos círculos de fresca força. Seu peito, como um fogo de duas chamas, ardia em duas regiões levantado, e em duplo rio chegava a seus pés, grandes e claros. Um clima de ouro madurava apenas as diurnas longitudes do seu corpo, fazendo plenos de frutas estendidas e oculto fogo. Sugestão. Às jovens e aos jovens, Neruda para jovens e sem sonetos de amor, as jovens para seus namorados lerem para vocês e os jovens para vocês lerem para suas namoradas, tá certo? Não conseguiu entender o poema?
assim, eu posso ler de novo e Marta explica? Que isso fica até vermelhinho de explicar, viu? Hoje me deitei junto de uma jovem pura, como nas margens de um oceano branco, como no centro de uma ardente estrela de lente espaço. Ah, você entendeu? Porque explicar isso aqui vai me deixar. Eu já estou vermelhinho de ler, vai me deixar. Meu Deus do céu, eu vou ficar um pimentão aqui. Um pimentão vermelho, não é nem aquele verde, aquele vermelhão assim, sabe? Um ralapenho vermelho. Depende do poeta e depende da poesia. A menina morena ágil, ele estava falando de uma jovem morena que ele viu na praia. Não necessariamente uma criança, uma pessoa jovial, que ele achou muito bonita, que sorri e brinca na água, joga com água para o sol, tudo muito bonito. Mas o autor é muito sombrio, muita figura de boêmia de noite. Então ele gostaria que ela fosse uma mariposa, ou seja, a figura da noite também, embora ela não possa ser. Ah, você não precisa gostar de toda a poesia, só precisa gostar daquela que te agrada, tá bom? Do mesmo jeito que. Ah, sim, só uma dica, viu, gente? Uma dica impressionante. Quando vocês forem dizer que alguém é uma obra de arte, nunca digam que a pessoa é um Picasso, tá certo? É uma coisa que eu, às vezes, minha irmã ultimamente tá cansada de ver jornal, aí às vezes ela bota no canal de besteirol, aí tá lá a figura assim, fulano e tal é uma obra de arte, deve ser um Picasso. Eu olho assim, meu Deus. Assim, eu não conheço a obra de Picasso, mas eu sei que ele é cubista. Picasso não desenha nada, nada na forma de um ser humano. Todos os desenhos de Picasso, todos os obras de Picasso, é tudo deformado. Aí quando a pessoa diz assim, é uma obra de arte, é um Picasso, eu já imagino, tá imaginando, o cara é um deformado. Porque Picasso não desenha nada normal, gente. É tudo deformado, sabe? Se você quer dizer que uma mulher é bonita, diga, ah, ela é bonita, é uma Milo, é uma Vênus de Milo. Faz sentido, Vênus de Milo é aquela figura, sabe, uma obra de Michelangelo, de Leonardo, de Rafael, sabe, as tartarugas ninja, ali é uma boa escapatória, sabe, eles cumpriam homens e mulheres muito bem bonitos, né, mas Picasso, a primeira coisa que eu penso é deformado. É sério, gente, se você, acho que se você botar no Google desenho ou pintura de Picasso, você não vai ver nada. Talvez de 10 que estão na minha frente, talvez tenha uma mulher bonita.
O resto é tudo meio. Se eu botar escultura. Escultura piorou, meu filho. Não tem nada. Coitado. Mas vamos lá. Uma historinha pra gente encerrar aqui. No início eu era um subordinado, mais tarde tornei-me um líder. E conheci alguns homens fantásticos. Conhecer todos esses filhos maravilhosos foi uma das grandes experiências da minha vida. É claro que Henrico Fermi estava lá. Uma vez ele veio de Chicago para dar uma consultoria, ajudar-nos se tivesse alguns problemas. Tínhamos uma reunião com ele. Ele estava fazendo alguns cálculos e obtive alguns resultados. Um dos cálculos eram tão elaborados que se tornavam difíceis. Geralmente eu era o perito nesse tipo de coisa. Eu sempre podia dizer como a resposta pareceria, ou quando eu conseguia a resposta, eu podia explicá-la. Mas essa coisa era tão complexa que eu não podia explicar por que ela era daquele jeito. Então, contei ao Fermi, que estava trabalhando nesse problema, e comecei a escrever os resultados. Ele disse: espere, antes você me diga o resultado. Deixe-me pensar. Vai ser assim, ele estava certo. E vai resultar nisso por causa disso e daquilo. E uma explicação perfeitamente clara para isso. Ele estava fazendo o que eu supostamente era bom em fazer, 10 vezes melhor do que eu. Foi uma lição para mim. John von Neumann, o grande matemático, também estava lá. Von Neumann, da máquina von Neumann, que deu origem à computação, né? Costumo passear aos domingos. Passamos pelos desafios desfiladeiros, normalmente com Beth e Bob Bacher. Era muito bom. Von Neumann deu-me uma ideia interessante, que você não tem que ser responsável pelo mundo no qual vive. Assim desenvolvi um poderoso senso de responsabilidade social a partir do conselho de von Neumann. Desde então sou um homem muito feliz, mas foi von Neumann que plantou essa semente que gerou minha irresponsabilidade ativa. Também conheci Niels Bohr. Naquela época seu nome era Nicholas Baker. E ele veio para Los Alamos com Jim Baker, seu filho, cujo nome verdadeiro é Ag Bohr. E eles vieram da Dinamarca e eram físicos muito famosos, como se sabe. Mesmo mais poderosos, Bohr era um grande deus. Uma vez estávamos em uma reunião. Assim que ele chegou, e todos queriam ver o grande Bohr. Havia muita gente. E estávamos discutindo os problemas da bomba. E ele estava em algum lugar no canto atrás. E ele ia e vinha. E tudo que pude ver dele foi por entre as cabeças das pessoas. Na manhã do dia seguinte, que ele voltaria a Los Alamos, recebi uma ligação. Alô, Feynman? Sim, aqui é Jim Baker, era o filho dele. Meu pai e eu gostaríamos de ter uma conversa com você. Comigo? Eu sou Feynman, sou apenas um. Está bem, às 8 horas, ok? Então, às 8 horas da manhã, antes que os outros acordassem, vi o local marcado. Então, desculpem. Entramos em um escritório na área técnica e ele disse: estivemos analisando como podemos tornar a bomba mais eficiente. E temos a seguinte ideia. Eu digo: não. Não vai funcionar. Não é eficiente. Blá, blá, blá. Então ele disse: que tal isso e aquilo? Parece um pouco melhor, mas temos essa ideia que pode ser enganosa. A conversa continuou por cerca de 2 horas. O que acontece? O doguinho chega a gente, ele é ansioso. Mas é muito legal o doguinho. Passando por uma porção de ideias, indo de um lado para o outro, discutindo. O grande Niles continuou acendendo seu cachimbo. Ele sempre apagava. E ele falava de uma forma que era ininteligível. Difícil de entender. Eu podia entender melhor que o que o filho dele falava. Finalmente ele disse, acendendo seu cachimbo: acho que agora podemos chamar os grandes chefes. Então eles chamaram todos os outros rapazes e discutimos o assunto com eles. Então o filho me contou o que aconteceu. Na última vez que estiveram lá, Paul disse ao filho: lembra o nome daquele rapazinho ali atrás? Ele é o único que não tem medo de mim e dirá que tivemos uma ideia louca. Então, da próxima vez que quisermos discutir uma ideia, não podemos fazer com esses rapazes que dizem sim a tudo que falo.
Chama aquele rapaz e primeiro discutiremos com ele. Eu sempre fui um tolo assim. Eu nunca sabia com quem estava falando. Estava sempre preocupado com a física. Se a ideia parecesse ruim, eu dizia que parecia ruim. Se parecesse boa, eu dizia que parecia boa. Simples proposição. Sempre vivia assim. É bom, é agradável. Se você puder fazer, tenho sorte na minha vida de poder fazer isso. E depois de fazermos os cálculos, os próximos passos era, é claro, o teste. Naquela ocasião, eu estava em casa, tirando as curtas férias depois da morte da minha esposa, e recebi uma mensagem que dizia: o bebê vai nascer dia tal. Voltei de avião e cheguei exatamente na hora que os ônibus estavam saindo. Então fui direto para o local determinado e ficamos lá esperando, a 30 quilômetros de distância. Tínhamos um rádio e estivemos dizer quando a denotação ocorreria e assim por diante. Mas o rádio não funcionava e nunca soubemos o que estava acontecendo. Mas um pouco antes da hora que a bomba deveria ser detonada, o rádio começou a funcionar e eles disseram que faltavam 20 segundos, ou coisa assim, para as pessoas que estavam longe como nós. E os outros estavam mais perto, cerca de 10 quilômetros de distância. Eles nos deram óculos escuros para que pudéssemos assistir. Óculos escuros. A 30 quilômetros de distância não se poderia ver nada com óculos escuros. Aí percebi que a única coisa que realmente poderia afetar nossos olhos, a luz forte nunca pode ferir seus olhos, é a luz ultravioleta. Fiquei atrás do para-brisa de um caminhão, porque a ultravioleta não passa pelo vidro, de forma a ficar seguro, e assim pude assistir a coisa danada. Até breve, Marcelo. Chega a hora, aquele tremendo clarão. É tão brilhante que eu me escondo e vejo aquela mancha púrpura no chão do caminhão. Eu disse: não, é isso. É uma imagem posterior. Então olho de novo para cima e vejo aquela luz branca transformando-se em amarela, depois em laranja. Formam-se nuvens e desaparecem de novo da compressão e da expansão da onda de choque. Por fim, a grande bola laranja, com um centro extremamente brilhante, transforma-se em uma bola laranja que começa a crescer e a encrepar-se. Fica um pouco escura no contorno, e logo depois o que se vê é a grande bola de fumaça com clarões no interior do fogo que sai, o calor. Tudo isso levou cerca de um minuto. Foi uma série do brilho, a escuridão e eu assisti. Fui praticamente o único que realmente assistiu a olhar aquela coisa, o primeiro teste de Trindade. Todos os demais estavam usando óculos escuros. E as pessoas que estavam a 10 quilômetros não puderam ver porque mandaram todos deitar-se no chão. Eu sou provavelmente o único que vi a olhos nus. Finalmente, cerca de um minuto e meio depois, há um barulho enorme e repentino. Bum! Então um estrondo como um trovão. E foi isso que me convenceu. Ninguém havia falado nada durante essa coisa toda. Estávamos apenas assistindo quietos, mas esse som liberou todo mundo. Especialmente a mim, porque a solidez do som, aquela distância, significava que realmente havia funcionado. O homem que estava perto de mim disse: o que é aquilo? Eu disse: foi a bomba. O homem era William Loudons, que estava lá para escrever o artigo, escrevendo toda a situação. Era eu que deveria levar para conhecer o lugar. Então descobri que ele era tudo muito tempo para ele. E depois veio o HD Smith e eu mostrei o lugar para ele. Uma coisa que fizemos foi o seguinte: transformamos a porta da sala, no final da sala tinha um tipo pedestal, uma pequena bola banhada de prata, eles colocaram a mão sobre ela, ela era quente, era radioativa, era plutônio, e ficamos naquela sala conversando. Esse era o novo elemento criado pelo homem que nunca existia na natureza, exceto por um curto período, provavelmente bem no começo. E cá estava ele, todo isolado, radioativo, e tinha sua propriedade, e nós tínhamos criados. Então ele tinha um enorme valor. Depois que a coisa acabou, havia grande excitação em Los Alamos. Todo mundo estava comemorando. Todos eles estavam correndo de um lado para o outro, sentando na traseira de um jipe, e bati tambor e coisas assim. Mas lembro que um homem, Bob Wilson, ficou ali sentado desanimado. Eu disse: por que você está chateado? Foi uma coisa terrível que fizemos. Mas foi você que começou, eu disse. Você nos levou a isso. Você percebe o que me aconteceu? O que aconteceu com todos nós? É que começamos por uma causa justa. Então você trabalha muito para realizar algo. E isso é um prazer, é excitante, e você para de pensar. Só como é, você simplesmente para. Bob Wilson Kenner pensou nisso naquela hora. Um pouco depois, voltei para a civilização e fui lecionar em Cornell. E minha primeira impressão foi muito estranha. Não consigo mais entendê-la, mas naquela época o sentimento foi muito forte.
Por exemplo, se eu também sentei no restaurante de Nova York, olhei para os edifícios e comecei a pensar, sabe? Sobre o poder do radioação da bomba de Hiroshima e coisas assim. A distância 34 está aqui, todos aqueles prédios, tudo destruído, assim por diante. E continuei e vi as pessoas construindo uma ponte, estavam fazendo uma rodovia nova, e pensei, eles são loucos, só simplesmente não entendem, eles não entendem, por que estão fazendo coisas novas, é tão inútil. Mas felizmente há 40 anos que esse trabalho vem sendo inútil, não? Então eu estava errado sobre a neutralidade de construir pontes, e fico feliz em ver que aquelas outras pessoas tiveram bom senso de ir em frente. Bom, gente, obrigado pela companhia. Próxima aula a gente continua, eu entrego as atividades novas, tá bom? Estamos perto do fim de encerrar essa matéria, a gente começa então a complementar a parte de interface gráfica como prometido, tá certo? Vocês são uma turma excelente, só vocês para me deixar vermelhinho numa transmissão via internet, tá? Até mais, gente. Tudo de bom. Até mais. Bom final de semana, gente.